O nosso convidado de hoje tem uma paixão enorme em tornar as suas ideias reais. Encontrou uma forma de juntar teatro, jogo e imersão tudo num único conceito para dar uma experiência aterrorizadora às suas audiências. Connosco, Lázaro Prego. Olá, Lázaro. Olá, Nuno. Tudo bem? Tudo maravilhoso. E contigo? Está tudo top. Estás pronto para quebrar aqui a quarta parede? Sim, completamente. Fantástico. Então vamos a isso. Vamos quebrar a quarta parede. Lázaro, fala-nos um pouco de ti. Quem é que tu és? O que é que fazes? O meu nome é Lázaro, sou Lázaro Prego, sou o produtor das produções imersivas, sou o autor destas histórias macabras. Basicamente criei um conceito novo que é uma mistura tipo um 4 em 1. Nós misturamos teatro imersivo com escape room, com passagem de terror e com o jogo live action, que foi aqui que nós criámos aqui a revolução, entre aspas, nesta parte de jogos imersivos. Isto consiste basicamente as pessoas transformarem um jogo de consola numa realidade. As pessoas têm 3 vidas, vão percorrer o nosso espetáculo, que é um jogo, e têm que conseguir chegar ao final pelo menos com uma vida. Pelo menos com uma. Pelo menos. E se chegarem... Há a forma de chegarem sem nenhuma? Ou o que é que acontece? Normalmente não. Normalmente se as pessoas perderem as vidas, morreram. Às vezes temos jogos onde as pessoas podem adquirir uma vida por um valor simbólico, mas já não são assim tão vulgares esses jogos assim. Mas é porque eu ouvi dizer que as vossas experiências às vezes são muito, muito realistas. Portanto, quando falaste em morrer, queria-te perguntar se é morrem no jogo ou se morrem mesmo. Morrem no jogo, não é esse stress. Há umas quase que morrem de susto, mas na realidade é tudo uma brincadeira e as pessoas acabam por viver uma experiência espetacular. Fantástico, até porque há aqui umas histórias que eu depois quero explorar contigo. Ouvi dizer, foram uns passarinhos ou uns morcegos que me contaram neste caso. Mas antes de irmos para lá, como é que acabaste a fazer toda esta parte de produções imersivas, de trabalhar criares esta junção destes 4 pontos maravilhosos e criares estas obras aterrorizadoras? Como é que isso aconteceu? Olha, isto começou, nós trabalhamos sempre por conseguir ou tentar conseguir alcançar algo fora da caixa e isto já andava na minha cabeça há algum tempo. Eu sempre gostei muito da parte das passagens de terror, do teatro imersivo, mas nunca havia nada que nos conseguisse mostrar o que é que era diferente, o que é que nós conseguíamos criar diferente, e foi aqui que começámos, porque não criar uns enigmas dentro de um teatro imersivo. Começámos inicialmente só com uma versão muito de terror e depois foi aí que nos lembrámos porque é que as pessoas não estão mesmo a viver um jogo, porque é que as pessoas não têm vidas que podem morrer durante o jogo para conseguir ter sempre aquela adrenalina constante, conseguir chegar ao final do jogo a um ritmo e uma vontade e de uma luta constante de todo o percurso. E estamos a falar de um percurso que às vezes chega a demorar 2 horas, é um jogo mesmo muito horas. Mas isso, então, quando falas num percurso, é percursos que são feitos no interior de alguma coisa? É exterior? Que percursos são esses? Nós temos vários jogos. Temos o Sanatório, que ainda está a decorrer, em Camarate. Basicamente é um pavilhão abandonado, aliás, um prédio abandonado com cerca de 250 assoalhadas. Aquilo é uma coisa mesmo muito grande, tem 4 andares e está abandonado há 60, 70 anos. E nesse percurso que as pessoas têm que percorrer quase que estas assoalhadas todas, vão tendo sempre mistérios diferentes. Eles vão apanhar 68 atores neste espetáculo, a contracenar com eles, a dar-lhe missões específicas, terem objetivos muito, muito concretos, têm que lutar pela vida, têm que descobrir quem é que é um assassino, têm que encontrar 1001 coisas diferentes. Parece ser uma história muito louca. É, exato, não vou estar aqui a desvendar. É o nosso espetáculo com mais terror. Isto é mesmo um espetáculo para maiores de 18 anos. As pessoas, como eu tinha dito, são equipadas com 3 vidas logo de início e têm que fazer o percurso que inicialmente acham que vão fazer apenas uma visita turística para conhecer o espaço, mas de repente tudo se transforma, tudo ganha vida e eles têm que descobrir rapidamente como sair dali. Este é um dos jogos e é no espaço fechado. Já fizemos o Apocalipse Zombie perdão. Já fizemos o Apocalipse Zombie, este sim num espaço aberto, era um terreno com 70 hectares. Ok, uma coisa mesmo muito em grande, onde tínhamos 112 atores a trabalhar. Foi uma coisa assim 75 ou 112 é uma coisa, parece a multiplicação dos dois em que estás sempre a aumentar o... E este sim também tinha vidas, tinha gel blasters, que são armas que disparam bolinhas de gel, ao contrário do paintball e do airsoft que te magoa. Aquilo não, dá só uma bicadazinha e acaba por ser engraçado. O público anda de carrinha de um sítio para o outro, anda a pé, e também é uma experiência bastante engraçada. Este mundo
tudo baseado no Last of Us. É uma prequela do Last of Us, onde conta um bocadinho a história, como é que as personagens principais iniciaram, e depois há todo um decorrer e um desenvolver da história também muito engraçado. O que é que nós temos? Ainda temos agora neste momento, temos o Exorcismo no Lore Shopping, uma parceria com o Mission to Escape. Estou a falar demais? Não, está ótimo. Está ótimo, estou a adorar ouvir esses projetos todos. Temos neste momento o Exorcismo no Lore Shopping, uma parceria com a Mission to Escape, onde temos agora não fazem por menos. Não. Basicamente é uma mistura de teatro imersivo, mais dentro do escape room, mas também lá estão os atores a representar o papel, com passagem de terror e mais uma vez com o jogo live action, onde as pessoas têm que sobreviver a um exorcismo. É um bocadinho a marca. Depois quero um bocadinho também explorar essas vertentes todas, mas gostava de perguntar, sempre trabalhaste nesta parte de produção ou fazias outras coisas antes e depois decidiste eu trabalho em produção desde os 13 anos. Sou um puto que começou cedo. E então desde aí sempre produzi teatro, musicais, teatro infantil, muita coisa. E houve aí, não sei precisar o ano, mas acho que foi para aí por volta de 2019, criámos um festival de terror, que era o Horror Fest, onde foi nessa altura que nós criámos o primeiro jogo imersivo. O jogo live action, que as pessoas teriam lá o tal objetivo de sobreviver às criaturas e tinham que passar um percurso grande onde tinham o objetivo, não vou especificar, mas tinham coisas para fazer específicas. Depois, quando vimos o resultado ser tão bom, isto foi em Alcácer do Sal, o resultado foi tão bom e tivemos tanto público a vir de Lisboa e da grande Lisboa para Alcácer, achamos, está aqui um nicho muito porreiro e as pessoas têm mesmo esta ânsia deste conteúdo. Deu-se Covid, parámos de produzir, mas no entanto começámos a escrever. E foi aí que começámos a escrever histórias e demos até uma asa. Começou então o Vírus Z, o primeiro jogo imersivo que criámos. Depois fizemos a Purga, baseado mesmo nos filmes. Foi muito a giro. Depois temos coisas específicas engraçadas. Na Purga tínhamos um barco insuflável que tinham que atravessar um lago. Os jogadores estavam muito bem a atravessar o lago, de repente saíam atores dentro da água, aconteciam coisas giríssimas, as pessoas com medo saltavam dentro do barco e começavam a correr encharcados. Pelo lago, portanto saltavam no barco. Literalmente, a água dava um pouco abaixo da cintura, corriam, o pânico aqui é de tal maneira. Sim. E os nossos jogos são vividos com uma tal realidade que as pessoas descolam um bocadinho o que é verdade, o que é que não é verdade. Essa parte é muito engraçada. Temos o episódio caricato no Vírus Z, no primeiro jogo que aconteceu. O que aconteceu agora? Agora estou curioso. Chegou a estes limites. Como isto é visto como uma coisa tão real, que as pessoas estão a esta distância dos atores, os atores falam mesmo ali nariz com nariz do público, aquela contracenação direta, porque os nossos jogos o que é que têm? O público fala com os atores falam com o público, e a história só se desenvolve assim. As pessoas têm que fazer perguntas aos atores, os atores têm que fazer perguntas ao público e a história vai desenrolando, que nunca mais acaba. Nesse jogo havia uma zona, eles tinham os tais Gel Blasters, tinham que largar os Gel Blasters e iam para um pavilhão onde iriam encontrar zombies cegos que reagiam a sons. Eles estavam muito bem caracterizados, tinham as peles todas a cair, uns barulhos muito tamarados, e de repente uma das zombies inverte a coluna e começa a ir em direita a uma pessoa do público. Aquele movimento todo completamente para trás, com aqueles barulhos de zombie, e vai direito a um elemento do público e ele passou-se, achou mesmo que era um zombie, estica a mão, mandou-lhe um murro todo ao tamanho, ela ficou estatelada no chão, mas sendo o senhor desata a fugir com medo, ele fugiu no mínimo 200 a 300 metros sem parar, até que lhe fez o clique, não, isto é mesmo, é teatro, voltou para trás, pedir desculpa, mas o murro estava a dar, ninguém teria, mas foi daquelas coisas caricatas que nós apanhámos logo no primeiro jogo, e por isso é que nós a partir daí tivemos uma coisa que é no briefing, que demora às vezes 15, 20 minutos, sempre ali a falar com as pessoas, não pode haver agressão, não pode haver ali coisas mais ameaça de agressão, seja o que for, nós não toleramos isso, mas o que é que permitimos ao nosso público? Eles podem chamar os nomes que quiserem aos atores. O insulto é permitido. E ao insultarem os atores, rapaz, filhos disto, filho daquilo, vai para aqui, vai para ali, os atores acabam por achar piada que já estão à espera disto e não são agredidos, o que é porreiro, e as pessoas ao libertarem-se com esta agressividade verbal conseguem viver melhor o jogo. Vivem o jogo muito mais intensamente, não respondem com agressão física e vivem a cena sempre com uma adrenalina top do início ao fim do jogo. Muito bom. Acho que está aí uma dinâmica muito gira. E gostava de só dar aqui uns passinhos atrás, ainda falando um bocadinho de ti, antes de mergulharmos de forma imersiva nesta história destas produções. Quando eras criança, o que é que tu gostavas de ser? Alguma coisa a ver com o que fazes agora? Ou longe disso? Eu acho que gostava de ser músico quando era criança e por isso também terei
formação em piano e viola, e tive sempre aqui lado a lado com isto, tanto que a formação que eu tirei depois em produções audiovisuais e em enfermagem, que eu também sou enfermeiro. Curioso, não fazia ideia. Também tenho esse hobby da enfermagem, e continuo a ser. Acho que vai ser difícil largar aquela coisinha que às vezes me faz sentir bem. O que me parece muito engraçado, porque por um lado estás a causar ataques de pânico às pessoas, por outro lado estás a ajudá-las a salvá-las. Mas é verdade. Junto estas duas coisas, trabalho 2-3 dias por semana como enfermeiro e depois estou nesta parte das produções. E eu, literalmente, como tinha dito, eu tirei os 2 cursos ao mesmo tempo. E pronto, hoje faz tudo e com uma grande pica, acho que é tudo muito giro. O que também é porreiro ser enfermeiro neste caso destes espetáculos, porque às vezes as pessoas com o medo, com o pânico, começam a fugir, não olham para lado nenhum, vão contra isto, vão contra aquilo, atropelam-se uns aos outros, e lá está, ter um enfermeiro ali permanente. Era o que eu tinha perguntado, se alguma vez te aconteceu alguma coisa onde tiveste que intervir, de repente deixar ali o papel se calhar de produtor ou de quem está a ver tudo, portanto um bocadinho o olho que tudo vê, e de repente tens que sair e ir para o teu papel de enfermeiro e ajudar alguém. Já aconteceu várias vezes, desde a tal agressão que tinha contado, pessoas a convulsivarem com a adrenalina e com o stress, nem adivinhavam que tinham epilepsia e acabam por convulsivar. Temos que falar de imediato. Quedas, traumas de mãos, pernas, raspões daqui, raspões ali, está sempre a acontecer. Isto muito por falta de cuidado das pessoas. Claro. Porque a cena do medo às vezes instala-se de tal maneira. Eu, para vos dar uma ideia de como é que às vezes os nossos jogos funcionam, estão os atores a representar, e de repente aparece um espírito e de repente as luzes apagam-se todas. E o público acha que o espírito está ali para lhes tocar, e neste pânico começam a correr de um lado para o outro, esquecem-se que há paredes, esquecem-se que há colegas, esquecem-se simplesmente atropelam-se, fazem tudo para sobreviver. E esta parte torna os jogos muito engraçados, porque é aquela coisa que nós nunca vimos num jogo de tabuleiro ou num jogo de consola, as pessoas lutarem literalmente pela vida. E falar em lutar pela vida, falando um bocadinho da tua, diz-nos algo que a maior parte das pessoas não sabe sobre ti. O que é que as pessoas não sabem sobre mim? Fui escoteiro, que também me deu muitas bases nesta coisa dos jogos, nesta coisa das diversões e de criação de jogos e de animações. Foi mais o que, como tu disse, tirei formação em piano e viola. Ainda tocas? Muito pouco, infelizmente muito pouco. Andei nas tunas na altura da faculdade, fundei a tuna de enfermagem de Lisboa, ainda existe a tuna, de vez em quando ainda vou lá ter com eles para matar saudades, mas já não consigo ter tempo para a música. A última vez que estive mais ligado com a música foi quando produzi o meu último musical, Na Conquista, e sim, isto acabou em 2019, 2020, que andamos ainda em digressão, mas a partir de... com esta coisa de escrever estes espetáculos todos, acabei por me afastar, com muita pena minha, que é das coisas que mais gosto de fazer, é tocar e cantar e essas brincadeiras todas. Pelo que percebi, neste tempo estivemos aqui a falar, tens imensas histórias. Houve algum evento que te marcou definitivamente? Não tem necessariamente de ter a ver com a produção. Há algum evento na tua vida que te tenha mesmo marcado? Pode estar relacionado ou não? Os eventos realmente da minha vida que me marcaram não estão ligados à produção. Foi mesmo o nascimento dos meus filhos. É daquelas coisas para a qual eu vivo, ponto. E por isso é que mesmo com 2 anos já começa a embarcar neste mundo, já começa a brincar e a conviver com esta gente toda. O de 14 anos é um louco por isto. Totalmente é um dos zombies que participa connosco nas produções. Já estão mesmo envolvidos nisto. Isto quando nascem logo literalmente adoram isto, adoram andar a assustar, e depois lá está, adolescente, corre que se farta, andar para correr atrás das pessoas. Tivemos há pouco tempo um evento que é o Distopia, que ele era um dos zombies, e era das pessoas que mais corria atrás dos jogadores, e punhamos o pessoal. Não queria nada estar no lugar de quem andava a fugir por zombies. Isto fizemos esta última produção com a Associação Nacional de Airsoft, onde recriámos uma história, lá está, da nossa temática do teatro imersivo, com parte de escape room e com parte de terror e jogo live action. Mas lá está, com o pessoal do Airsoft, que normalmente não tem muito este tipo de atividades. Então criámos ali uma história também muito engraçada, dos zombies andarem atrás deles. Foi top. Uma coisa mesmo muito gira, que eles nunca tinham visto nada disso, e era ver pessoal com 100 e tal quilos a correr pela vida, a correr pela vida e a fugirem de zombies que eu nunca tinha visto. Por curiosidade, isso foi feito à noite?
Já tivemos 2 distópias. O primeiro foi de dia e este segundo começou de dia e acabou de noite. Portanto, mesmo de dia as pessoas fogem. Sim. Não precisa estar escuro. Mas quando eu digo que fogem, olha, tenho lá também situações caricatas no primeiro distópia, eles a fugirem, mas ao contrário do público nosso que está habituado um bocadinho mais a isto, eles não, e então só fogem a olhar para trás. E ao olhar para trás eles esquecem-se o que é que está. Tivemos quedas gigantescas de precipícios quedas de 1 metro e tal, 2 metros de altura, porque como só estavam a olhar para os zombies e iam a correr, caíam grandes trambolhões. Felizmente nunca correu nada de mal, mas lá está, mais uma vez o tal pânico, certo. A tal cena de quererem sobreviver, o que não acontece em mais jogos nem outras produções. E esta coisa que nós também temos tido, posso dizer agora, a nossa maior dificuldade que temos até hoje é conseguir passar ao nosso público o que é o nosso conceito. Não existe, criámos nós em 2019, temos 7 jogos agora, e mesmo assim quando as pessoas vêm, qualquer pessoa que venha de novo, eu nunca tinha visto nada disto, isto é completamente diferente, o conceito não tem nada a ver, porque lá está, nós conseguimos mostrar estes 4 conceitos num único evento. Certo. E isto é que torna a diferença, porque se a pessoa está a assistir a uma representação, a pessoa está a viver a história e depois começa a ter objetivos de enigmas e depois tem que fugir porque é passagem de terror e depois tem que fugir porque tem que sobreviver. E aí está. Muito bem, todas essas histórias sobre essas aventuras. Aliás, tenho aqui 2 perguntas que me estão a suscitar curiosidade. Uma sobre algo que me contaram, ouvi dizer, assim, uns rumores, uns espíritos que me falaram aqui um bocadinho baixinho, e outra que é mesmo curiosidade. Mas a primeira que eu te queria mesmo perguntar é uma história que tinha a ver nesta parte de emoção das pessoas, do quanto as pessoas levam estas aventuras a sério. Uma situação sobre alguém que decidiu que não se conseguiu controlar mais e urinou-se. É verdade. No Sanatório, que é tal jogo, o nosso pior jogo, entre aspas, o jogo com mais terror, uma senhora com 50 e muitos anos, 58, 59 anos provavelmente, a panicar do início ao fim do jogo, e de repente vira-se para nós: ai, fiz xixi nas cuecas. E nós não acreditámos, não é? E a senhora: ai, fiz xixi nas cuecas. Fomos com a lanterna, fomos ver, e ela não fez xixi nas cuecas, ela estava urinada até aos tornozelos. A senhora tinha umas calças de ganga que se via ali uma zona escura e imensa, e nós, pronto, ok, então vamos acompanhá-la até lá fora. Nem pensa nisto, eu comecei, vou acabar. E foi até ao fim. Foi e continuou a correr e continuou aos gritos, a senhora não desistiu. Mas acontece-nos várias destes, não de xixi foi a única, mas acontece muita gente, como tivemos agora no último sanatório também uma muito engraçada, bateram um recorde nas distâncias. Nossos espetáculos desistem, muita gente que não aguenta ali a pressão às vezes, mas bateram um recorde que foi as pessoas que andaram 10 metros dentro do pavilhão, fizeram o corredor e disseram: não, isto não é para nós não conseguimos, e voltaram para trás. Há muita gente mais que desiste, uma demonstração de toda a intensidade. Sim. Aliás, eu convido-vos já a virem assistir ao Sanatório ou qualquer outro jogo nosso, só mesmo fazendo o jogo é que consegue-se ter noção do que aquilo é realmente. E no Sanatório é um ambiente estavas aqui a falar desse convite, só então perto aqui um bocadinho, e vamos aqui toda a gente da quarta parede, vamos aproveitar aí um desses momentos e vamos experimentar, vamos viver isso juntos. Bora. Podem já ir ao exorcismo, que está mesmo, podem lá fazer aquilo, está muito a giro também, só que lá está. O exorcismo é cenário. Ok, não vou estar aqui a inventar nada, é cenário, a história está toda construída à volta daquilo, é um teatro mesmo. Quando passa para um sanatório, deixa de ser um cenário e passa a ser um cenário real, vá. Aquilo são paredes reais, são paredes que estão partidas, são bocados de teto que estão a cair, chove lá dentro, tudo acontece lá dentro. Pior que isto tudo, isto é mesmo colado com o cemitério de Camarate. Quem lá vai, 7-2. e é completamente, quem lá vai, e posso também contar uma história muito caricata que já aconteceu lá, quem lá vai, se espreitar a janela, vê uma imensidão de campas, sepulturas ali, que é um ambiente espetacular. O que é que já aconteceu ali? E isto eu juro pela saúde dos meus filhos que já aconteceu. Estava eu a montar cenários, nas montagens finais, de correção final, está tudo ok, estou sozinho, o pessoal ainda não tinha chegado e de repente começo a ouvir uma voz feminina a falar. E de repente uma voz de 2 crianças, uma delas responde e a outra ri-se. Eu estava na cave, eu juro que isto é verdade, eu estava na cave, era impossível ter havido barulhos de exterior e ouvi, ok? É real, aconteceu, o que é que foi, o que é que não foi, não me perguntem. Eu começo-me a rir, eu com estas coisas desmancho-me a rir logo, não há hipótese, não consigo fugir, mas como outras pessoas que já viram lá vultos. Temos um colega, um ator nosso, que por simplesmente pediu desculpa, disse que precisava de se afastar porque ele estava a fazer lá umas montagens para entrar outro grupo e há um vulto que passa à frente dele. São coisas,
acreditamos, não acreditamos. O que é certo é que o rapaz nunca mais quis Nunca, trabalhar claro, no faz sanatório. sentido, né? Depois de Está ver, connosco depois do noutras espírito. coisas de dia, mas estas coisas acontecem. Temos a Júlia, uma miúda também impecável, que diz que já viu uns pezinhos a correrem dali ao pé dela. Pá, são aquelas coisas caricatas que nos acontecem, que nós achamos piada, mas às vezes refletimos. Reflete um bocadinho, será que é? Será que não é? Não estamos aqui a incomodar Será ninguém que nem estou bem? nada, Será que não. estou bem? No entanto, as coisas acontecem tão bem, estamos tão à vontade ali, o ambiente é tão porreiro que pá, vale a pena. Aquilo é mesmo muito giro. E isto faz aqui um bocadinho a ponte para a minha segunda pergunta, que estava aqui muito curioso. Qual é que é o teu jogo favorito? O meu jogo favorito, olha, neste momento os meus jogos favoritos são Last of Us. Estou a produzir os espetáculos do Apocalipse Zombie, exatamente. Pá, e tive que viver o Last of Us, tanto série como os dois jogos. Tive que vivê-los intensamente ao pormenor, desde texto, desde a jogabilidade do jogo, desde tudo e mais alguma coisa, para conseguir recriar isto num jogo live action. Estou agora muito dentro do Uncharted, e posso dizer também já, nós a partir de 2025 vamos apostar muito nos jogos imersivos para lá do terror, ou seja, vamos criar mesmo jogos imersivos de ação, aventura, alguma comédia, e vamos nos afastar. Vamos continuar a produzir os nossos jogos de terror, claro. não é nada de mal, mas vamos também virar-nos um bocadinho para outro público que tem medo do terror, ok? Por isso neste momento estou muito no Uncharted, estou God of War, ou seja, jogos que dão para ter uma história, ação, exatamente, aventura, resolver enigmas, a cena dos tesouros. Logicamente não largo o Call of Duty também, mas também porque estamos a criar um jogo baseado no Fortnite. Okay. O Fortnite eu não posso dizer que sou adepto, principalmente porque tenho um filho adolescente que não larga aquilo. E então ganho uma certa aversão ao Fortnite. Já ouvi histórias. Literalmente ganho uma aversão àquilo porque tenho um mais velho completamente viciado naquilo. No entanto, ando a aprender com ele o que é que se faz, qual é o conceito do jogo, e estamos a criar uma aplicação literalmente onde os jogadores vão estar com o telemóvel com uma aplicação onde vão ter um mapa e vão mesmo conseguir fazer um percurso de jogo. Isto baseando também lá está um bocadinho Call of Duty, Fortnite, jogos de guerra. E este é o outro jogo que nós vamos criar, será um jogo de guerra. Tens aí uma série de projetos sempre ligados a essa paixão e por esses jogos que falaste. E nesta parte de produção, porque isto estivemos aqui a falar um bocadinho do projeto, o que acontece, como é que é. Gostava de fazer um bocadinho aqui rebobinar aqui um bocadinho e mostrar algo que acho que ainda não foi falado, que é como é que tu fazes isto acontecer. Ou seja, tiveste alguma vez nesta tua carreira de produção, nestas vários projetos que foste fazendo, qual é que foi o teu maior desafio que encontraste e como é que lidaste com isso? Olha, o meu maior desafio é sempre o mesmo, é arranjar pessoas que tenham esta maluquice. Okay? É criar aqui um conceito que tenham pessoas que gostem disto e queiram construir isto ao meu lado, porque em tudo é impossível produzir sozinho, ok? Tanto que eu tenho sempre uma equipa por trás de mim, ou ao meu lado, que eu gosto mais de dizer ao meu lado, que são outros idiotas. Porque eu digo mata-se e há outro ali ao meu lado que diz agora esfola-se e o outro diz não, arrancamos do braço e... É sempre uma equipa. A ideia começa sempre num sítio. Alguém que dá. Olha, eu agora vinha no caminho e vinha-me lembrar. Ainda não produzi o Blair Witch. E é um jogo que eu acho que vai ser top. E começo logo a pensar para dentro. Pá, era fixe termos um bosque onde realmente os jogadores fossem lá para dentro e fossem passar a noite no bosque à procura da irmã do ator. Ok? Então como é que iríamos desenvolver o jogo? Ok, então tem que ter uma equipa que consiga fazer isto. E por mais atores que eu penso, ok, é fixe ter atores, sim, é fixe termos uma representação muito boa, mas esse núcleo é sempre muito pequeno, estamos sempre a falar de 4 ou 5 pessoas que têm ali os papéis principais para contar a história. Os outros que estão à volta, que normalmente são mais 20 ou 30, esses sim depois é que criam a ação. Não é o ator que está a criar ação, o ator está a passar a história. Depois os figurantes que estão, eu nem consigo chamar figurantes porque eles estão a representar também um papel. Eles estão ali e estão a criar a ação, estão ali a aumentar a ansiedade, a aumentar a intensidade e estão sempre a coordenar todo o jogo. E este tipo de pessoas que trabalha bem em cada uma das suas áreas, esta é sempre a dificuldade que se tem. E como é que lidas com esse desafio? Como é que fazes para superar essa dificuldade? Estou sempre numa busca constante. É lógico que neste mundo nós estamos sempre a apanhar grandes desilusões também com as pessoas. Mas isso é o típico. Eu acho que qualquer profissão nós pensamos inicialmente que as pessoas são uma coisa e depois revelam-se outra. Por isso é que cada vez mais quem eu tenho ao meu lado são os meus amigos. São os tais amigos com o A grande, são os amigos que eu chamo amigos de família, mas são as pessoas que nos acompanham
eu tiro-me da ponta, eles vão atrás, isso eu sei. E se eu não estou lá, eles atiram-se por mim. Ok? Isto é o que acontece nas nossas produções constantemente. Agora, por exemplo, no Halloween, tivemos 4 produções ao mesmo tempo. Ok? Eu não conseguia estar em todo lado. Nós tivemos o Exorcismo, tivemos o Sanatório, tivemos o Distopia 2 e tivemos o Cinema Assombrado no Montijo. E eu só conseguia estar num sítio. Portanto, fui para o Cinema Assombrado, que era o único espetáculo novo, os outros já eram reposições. Mandei a Catarina para o Sanatório com a Mara, mandei o Bruno. Posso perguntar quem é que é a Catarina? A Catarina é a minha... peço desculpa, pois tens toda a razão. A Catarina é o meu braço direito, que é a minha futura esposa, que está comigo. Começou a trabalhar na produções imersivas, ainda não existia, mas na Apocalipse, que era a Associação de Teatros e Musicais, que é quem está por trás das produções imersivas. E já estamos nisto desde 2012 a produzir musicais dançados. E depois começou esta parte de terror e das produções imersivas, e foi que a equipa está a criar alguma coisa nova, e é aqui que é necessária uma equipa nova. A Mara Cafum está connosco como direção de jogo, coordena-me o jogo todo, completamente. O Bruno Romão está mais nos audiovisuais e na parte técnica, que foi então para o Exorcismo em Camarate. E depois fomos todos para o Distopia a seguir criar então uma nova história, uma maluquice completa no meio do Airsoft. Os nossos atores sim levaram umas quantas bagadas ainda. Aconteceu de tudo, e porque o Airsoft magoa. Mas pronto, são coisas que acontecem. Então ficaram mesmo negros, e já nos dias seguintes foi mesmo, literalmente. Era a sério. E houve umas quantas quedas também. Mas houve por acaso, um rapaz que assustou de tal maneira um elemento lá do Airsoft. Ele estava numa casa escondido e eles entram na casa prontos para atacar, e aparece o zombie. Pai, foi mesmo aquela coisa de descarga. E coitado, levou balas na cara, tinha 2 lábios quase, chegou a fazer uma ferida. São aqueles azares que acontecem. Felizmente o Júnior é top e ultrapassou isto muito bem, mas é chato. O Júnior foi o ator que levou. Foi o ator que levou. Descarregar os carregadores por cima dele. Literalmente. Ele acho que aprendeu, acho que nunca mais vai se pôr atrás de uma porta à espera que o pessoal é soft para levar um tiro. E estava aqui um bocado curioso, porque já várias vezes referiste o pessoal do Airsoft. Se há alguma parceria? Foi algo que tu fizeste também num desafio de produção que tiveste e juntaste a eles? Eu estou constantemente a receber desafios de produção e adoro dizer que sim a todos. É das coisas que eu tenho gosto, é não deixar ninguém para trás e nunca dizer não a ninguém. E este foi um desafio que veio da Associação Nacional de Airsoft, que nos convidou para criar uma pequena história o ano passado, que foi aí que nasceu o Distopia 1. Porque eles nunca tinham posto ali os atores a contracenar com o público deles, que são jogadores de Airsoft, normalmente são militares, polícias, GNRs, etc., que estão mais habituados à ação e a objetivos concretos, mas depois interiorizar a história ali no meio daquilo tudo. Isto era a novidade, seria o objetivo. Criámos e teve um impacto brutal lá no meio deles. Eles nunca tinham visto nada assim, estavam super contentes, e só tínhamos 4 ou 5 zombies. Agora no 2 nós éramos 20 e tal zombies. Mas ficou logo ali a loucura. E então foi aqui que nasceu esta parceria com a Associação Nacional de Airsoft, que acho que é daquelas que vai ficar para sempre, que eles já andam a magicar e agora temos que fazer o próximo, já temos que desenhar a história do Distopia 3 e essas coisas todas não param. Ficou mesmo marcado. Isso é muito bom. O que é que tu dirias a alguém que quisesse começar a fazer aquilo que tu fazes, ou contigo, ou de outra forma, quisesse trabalhar esta parte de produção, de criar os próprios espetáculos e tudo mais? Que conselho é que darias? Olha, o conselho se calhar melhor que eu poderia dar é: nunca pensem que estão errados. E se nós achamos que há uma coisa gira que possamos fazer, é avançar. Porque aquilo que nós achamos, se calhar o do lado também acha, e se calhar o outro também acha, mas a ideia é: eu gosto disto, é para avançar. Eu queria fazer as produções imersivas, não logo não produções, queria criar algo diferente. E foi isso que eu fiz. Porquê é que não funciona? Porquê é que não vamos criar algo que nunca existiu? Porquê é que não vamos fazer algo completamente fora da caixa? Portanto, se a pessoa acha que tem uma ideia nova, se gostava de se criar, é pegar nos trapinhos: esta é a minha ideia e agora vou conversar com A, com B, com C, vou partilhar a minha ideia. Se eu conseguisse juntar com mais uns idiotas que eu tive a sorte de conseguir, é muito bom, porque se conseguir então uma equipa que eu digo, vamos fazer isto, o outro diz, vamos fazer mais aquilo, e o outro ainda vai dizer mais o outro e mais o outro, quando esta equipa se junta, sai um trabalho extraordinário. Okay? Eu posso dizer, ok, eu sou o autor do espetáculo, sou eu que escrevo a história. Sim, sem dúvida. Mas se não tivesse as pessoas que tenho ao meu lado, isto nunca se conseguiria realizar. Desde que começaste, o que é que tu achas que mudou desde o início até agora? Em ti? Em mim, eu acho que é uma coisa que vem com a idade, que é a maturidade.
e é a nossa calma de fazer as coisas e a nossa, não digo inteligência, mas vá, pelo menos mais mente aberta para aceitar tudo e mais alguma coisa. Como eu disse, já tive muitas desilusões, mas tive muito mais felicidades e muito mais coisas giras para partilhar e para criar. E às vezes as pessoas, mais uma vez, que nos rodeiam, ajudam-nos a ir muito mais longe. Uma vez ouvi dizer que nós somos um bocadinho o reflexo das 5 pessoas com quem mais nos damos. Exatamente, mas é que é mesmo isso. Okay? Nós somos o espelho daqueles que estão ao nosso lado. E uma coisa muito porreira que eu vejo na minha equipa, e acho que já vos disse, mas se eu digo que o caminho é para ali e alguém não concorda, não me contar, logicamente, a maioria das vezes vão sem dúvidas, mas se alguém não concorda, ninguém tem problemas a dizer. Normalmente diz aí, ganda maluco, já estás tu. Mas se eu digo que o caminho é para ali, mas alguém não concorda, se fizéssemos para ali, nunca ninguém tem problemas em dar ideias. E é isto que eu não gosto de fazer, eu não gosto de fechar as portas às pessoas. Se aquele gajo teve aquela ideia, pá, por que não? Se calhar não vai de encontro àquilo que nós estamos a pensar. Olha, dou-te outro exemplo de vida. Eu tinha pensado, de vida, daqui das produções imersivas, tinha pensado em fazer as coisas de terror, foi assim que começámos. Já produzimos 7 espetáculos e por isso é que eu estava a dizer que está na hora de fazermos algo diferente, ação, aventura, que é o nosso objetivo. Mas entretanto tivemos os Impromix que nos vieram convidar, por que não fazermos aqui um jogo imersivo em conjunto, mas de comédia. E ao qual eu respondi, mas por que não de comédia romântica? Temos o Dia dos Namorados aqui à porta, e eles bora, e eu bora, e nós vamos produzir agora um jogo imersivo. Por acaso isso era uma das coisas que tinha ouvido, uns zunzuns, até tinha aqui uma referência a falar do Got Talent por alguma razão. Exato, os Impromix estiveram lá, sem dúvida. Mas lá está. Se me perguntas a mim, mas como é que é isso fazer um jogo imersivo de comédia romântica? E eu respondo de imediato, não sei. Faço a mínima ideia. Então não sei está aí uma oportunidade para explorar e para ver como é que se faz. É isto que me dá a pica. É isto que me dá, estes desafios que nos dão, que é porreiro. Portanto, nós nunca devemos fechar a porta quando nos vão dizer-me qualquer coisa ou dão uma ideia. Isto não tem cabimento nenhum. Não, tudo tem cabimento. Às vezes as ideias mais paras nós ficamos assim, este gajo não é que vai sacar isto. Até as ideias do meu filho, o adolescente, que eu gosto de tratá-lo assim, que é mesmo as ideias mais parvas de sempre, mas aí são as coisas onde nós vamos buscar ali coisa mais pura. São as ideias que parecem que vêm rebuscadas, que não têm nada a ver com nada, mas se calhar se fizéssemos aquilo, não daquela maneira às vezes, não é? Mas por outra maneira a gente consegue fazer algo muito fixe. Muito bem, fantástico, parece-me admirável. Estava um bocadinho a falar de ideias loucas e de que não há ideias erradas e que é sempre importante ouvir e tudo mais. Eu gostava de fazer uma pergunta no meio desta loucura toda de sustos, de espíritos que ouves, de vozes, de experiências de terror das mais variedíssimas espécies. Como é que tu juntas o trabalho e como é que lidas com a tua saúde mental? Como é que fazes esta ponte? Olha, a minha saúde mental, eu sou um gajo, como é que eu te explicar? Eu acho que às vezes calmo demais, porque levo a vida assim, não, acho que nunca há stress e as coisas quando são resolvidas com stress nunca ficam nada bem resolvidas. A minha saúde mental, eu acho que às vezes preciso mais de usar estas coisas das produções para curar a minha saúde mental de como enfermeiro, porque nós como enfermeiros as coisas estão mesmo muito mal e a saúde em Portugal, nem vamos pegar no assunto que está o caos absoluto. Por isso, esta é a minha cura. Esta é a minha saúde mental, é fazer aqui as produções. Lá está, e mais uma vez te digo, é estar ao lado dos meus amigos, é estar ao lado das pessoas que me acompanham sempre. A minha família, a minha segunda família literalmente é isto, para conseguirmos ser felizes. E nestas nossas produções eu não te posso dizer que tive um dia chateado, porque na realidade não há dias. Logicamente que há muito stress nos jogos, há muitas dificuldades, há sempre muitos problemas para resolver, mas se nós não resolvermos o único problema com stress, tudo fica top, tudo corre bem, tudo se resolve. Às vezes é o tal típico Tuga, o desenrascanço é brutal. E se nós conseguimos passar este espírito às pessoas, esta maneira de estar a quem nos acompanha, nunca há stress nos meus jogos, nas minhas produções, não pode haver, senão fica tudo destruído, porque nós vamos representar para um público. Se as pessoas detectam que nós não estamos confortáveis, claro, passa para fora e está tudo destruído. Acho muito interessante essa ponte que tu fazes, que não deixa de ser um trabalho, produção não deixa de ser um trabalho, como disseste, um trabalho estressante, mas o importante é achei muito interessante quando tu disseste, ok, eu resolvo isto de uma forma calma, tranquila, é um problema, vamos procurar a solução, mas de forma tranquila, não vamos passar para os outros o stress, vamos se calhar ter de trabalhar todos juntos para resolver isto, e acho isso muito interessante. Exatamente isso. Porque conjugares o trabalho como sendo a tua escapatória do trabalho, da parte da enfermagem, para conseguires ter uma saúde. Tu estás saudável a nível da tua cabeça e das ideias e de pensar, apesar da loucura que são todos os projetos em que estás envolvido. E agora gostava de bombardear aqui um bocadinho, ou descarregar um carregador inteiro de perguntas rápidas que tenho aqui.
Uma pergunta geralmente de resposta de uma palavra, 2 palavras, sim ou não. E queria te perguntar se estás pronto. Bora lá. Espera aí. Portanto, prepara-te. Vamos lá, dispara. Vamos a isto. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Carpe diem. Ananás na pizza. Sim. O que levarias para uma ilha deserta e porquê é que seria um livro de terror? Oi, eu não tenho terror. Isso é um... Porquê é que seria um livro de terror? Eu levaria-me... levava a minha mulher e os meus filhos. Às vezes pode se tornar um livro de terror tão simples. Pode? Ótimo. Dia ou noite? Noite. Banda favorita? Queen. Qual é a tua palavra favorita? Filho. Se tivesse um livro sobre ti, que título é que darias? História interminável. Superpoder que quisesses ter? Voar. Tens alguma comida favorita? Arroz de marisco. Qual é que é o teu hábito mais caricato? Estar constantemente a tentar produzir alguma coisa nova. Há bocadinho explorámos os jogos, mas agora quero-te perguntar se tens algum filme, livro ou série favorita. Filme Braveheart, série Friends, talvez. E qual era o outro? Uma série. Livro não tenho. Que insulto é que tens orgulho que te chamem? Ganda maluco. Como é que se chamaria o teu grupo de fãs? Essa está boa. Não sei lá. Crazy Bitch. Gostas de trabalhar sozinho ou em equipa? Equipa. Em equipa. Qual é que é a coisa mais estranha que tens na tua lista de coisas que queres fazer antes de morrer? Coisa mais estranha. Eu não tenho nada. Lá está, para mim não é nada estranho. Coisa mais estranha, não sei. Muito bem. Não tenho nada Se tivesses de comer uma comida para o resto da tua vida, qual é que seria? Fogo. Arroz de marisco. Arroz de marisco. Fé mesmo no arroz. Se pudesses começar um rumor sobre ti, qual é que seria? Não é fácil. Se eu tivesse... vou fechar as produções imersivas. Muito bem. Ousado. Se pudesses saber da vida privada de alguém, quem seria? Do meu filho adolescente. Ai, malandro, o que é que ele anda a fazer? Isso, essa é sempre a questão. Para terminar, completa o seguinte verso. Ponho o carro, tiro o carro, à hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que... Doçura de mulher. É isso mesmo. É isto, não é? É isso mesmo. Fantástico. Acabaram aqui a nossa sessão de quick shots, de perguntas rápidas. Vamos agora a chegar ao fim. E gostava de perguntar, se não estivesses a fazer o que fazes, o que é que farias? Devia estar internado na psiquiatria com uma depressão gigante sem conseguir sobreviver mais um dia. É um cenário, então, só mostra a importância que aquilo que tu fazes tem. Esta é a maior importância da vida, nós fazer aquilo que realmente nos sentimos realizados. Se nós não somos felizes naquilo que fazemos, é procurar outra coisa. Não vale a pena estar naquele trabalho das 9 às 5 sempre a fazer a mesma coisa atrás de uma secretária. Estou a dar um exemplo, atenção, não nada contra, mas sempre na mesma rotina. Eu odeio rotinas. Eu trabalho na urgência de Santa Maria há 23 anos e estou lá não como rotina, porque nós temos, se calhar, 15 spots de trabalho completamente diferentes e fazemos todos os dias coisas diferentes. Senão não conseguiria suportar. Eu odeio rotinas, odeio estar sempre a fazer a mesma coisa. Aliás, nós vamos já na terceira temporada do Sanatório e para mim já tinha acabado. Porque já se fez, foi muito giro, foi bué da fixe. Se nós não tivéssemos o público constantemente, façam outra vez, por favor. Já temos lista de espera e tal para uma próxima data que ainda não temos. Para mim já tinha acabado. Eu gosto de construir coisas novas. E tenho aqui só mais uma última pergunta para ti, para fecharmos então aqui o nosso episódio, que é a nossa pergunta de assinatura. Se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao teu espetáculo? O que é que eu diria ao público? Mas eu já digo isto é quase que às vezes vou quebrar a parede ou digo quem é o meu pessoal de briefing, digo isto às pessoas:
neste momento esqueçam tudo o resto, aproveitem ao máximo aquilo que estão a viver, porque não vale a pena estar a comprar um bilhete e vir para aqui passear. Para já os nossos jogos não os conseguem viver a passear, mas quando os vêm viver, vivam com toda a intensidade possível, e é isto que as pessoas têm adorado, porque vêm para ali e saem da realidade deles, esquecem os problemas que têm lá para trás e não estão a assistir a um espetáculo. Eles não vão ali assistir nada, eles vão ali viver um espetáculo, vão ali viver um jogo, uma experiência, um teatro, chamem-lhe o que quiserem, mas eles naquela hora e meia, 2 horas de jogo, esquecem-se de tudo o resto. E é sempre a resposta característica que nós temos no final de cada espetáculo: mas como é que isto já acabou? Mas como é que passou 1 hora e meia, 2 horas? E não demos por isso. E só se lembram que realmente passou 1 hora e meia, 2 horas porque saem exaustas. Eles tiveram um nível de adrenalina tal, muitas vezes nem é preciso estar a correr. É a cena do nível de stress que estão ali, um stress positivo, atenção, mas aquela adrenalina toda constante, que chegam ao final tão esgotados porque viveram aquilo com uma tal intensidade. Por isso é que eu digo: vivam isto, vivenciem a experiência e não percam tempo com outras tretas e pensar em coisas que não interessam para ali. Isso é fenomenal, todas essas histórias, até porque durante esta nossa conversa, enquanto estivéssemos a falar sobre tudo aquilo que tu fazes e como é que funcionam também um bocadinho essas experiências, deste aqui uma visão interior também de um bocadinho dos desafios que tu passas e das experiências, de histórias, de desilusões, o que é que acontece, como é que não acontece, como é que resolves. Acho que essa é a forma intensa como as pessoas vivem estas aventuras. Acho que é aquela mais-valia, como disseste, é 1 hora e meia para onde elas vão e vão para outro mundo. Exato. E de repente o tempo passa tão rápido. Estão a viver um jogo, estão a viver uma história completamente diferente. E estavas a falar da forma como as pessoas se perdem no tempo quando fazem os teus jogos, ou os vossos jogos neste caso, e o curioso é que aqui também já passou quase 1 hora, para não dizer que não passou mesmo 1 hora, portanto também não demos pelo tempo a passar do quão imersos estávamos nesta nossa conversa. Lázaro, portanto quero-te muito agradecer por teres vindo, por teres partilhado um bocadinho destas histórias, destas aventuras, e espero que também tenhas gostado de cá estar. Top, desejo-vos as maiores felicidades aqui. Vamos lá aqui para a frente e tudo o que precisarem, tenham sempre à vontade. Exatamente, como disse, sabemos nos organizar todos para ir fazer das vossas aventuras. Para verem realmente o que é isto. Exatamente. Hoje quebramos a 4ª parede com Lázaro Prego, o mentor destas experiências imersivas. Certamente vêm muitas mais novidades, portanto não se esqueçam de seguir as páginas deles das produções imersivas. E já agora, aproveitem também para nos seguir nas nossas redes sociais, para acompanharem sempre as últimas novidades e os próximos episódios. Até à próxima! Nunca ouvi na minha vida isto emoldurado, não sei a dizer. Aquilo era uma vista brilhante, via um secante espetacular.